Fala galera, e aí? Como é que vocês estão? Vamos começar daqui a pouco, né, a nossa live de hoje que fala sobre as novas relações de trabalho, alternativas em tempo de crise. Fala Fabi, seja bem-vinda. A gente vai discutir hoje algo que é muito atual, né? Eu fiquei pensando que esse tema foi quase uma previsão do futuro, né? Quando a gente elaborou esse tema no início do ano, quando a gente pensou sobre ele, alternativas em tempo de crise, a gente não achou que estaria passando por uma crise tão complexa como é uma pandemia, né? Então, realmente, esse tema é muito atual. Como que vai funcionar a nossa live? A live é transdisciplinar, ou seja, a gente sempre tem um convidado, que é o nosso argumento de autoridade, para poder discutir algumas questões. E o nosso convidado de hoje é o Bruno, nosso advogado maravilhoso, que vai estar aqui com a gente para poder nos ensinar um pouco sobre como é esse processo de leis trabalhistas, de como que funciona as relações de trabalho hoje no Brasil, ainda mais que a gente teve reformas trabalhistas recentemente. Ele vai estar aqui para ajudar a gente nesse sentido. Agora, eu e Paulo Vitor, quem não sabe, meu marido, a gente tem um hábito de quando a gente tem uma solução genial para o mundo, a gente fala o seguinte: se eu fosse presidente do mundo, ou quando eu for presidente do mundo, né, que a gente acredita que vai ser presidente do mundo um dia, como se isso existisse, quando eu for presidente do mundo, eu vou fazer tal coisa. Então, por exemplo, eu já disse assim, ó, se eu fosse o presidente do mundo, eu ia colocar o final de semana para ser de segunda a sexta e dia útil para ser sábado e domingo. Aí ele me disse, se eu fosse presidente do mundo, eu colocaria a NFL para ter o ano inteiro, e não só de setembro a fevereiro. Por que eu tô te contando isso? Porque na crise que a gente vive hoje, eu quero saber uma coisa. Se você fosse o presidente do mundo, como a gente finge ser o presidente do mundo, eu e PV, se você fosse o presidente do mundo, você daria prioridade para quê nessa pandemia? Saúde, segurança, economia ou educação? Escreve aí pra mim. Você daria importância pra quê? De maneira imediata, acredito que todo mundo pense, não, eu daria prioridade, se eu fosse presidente do mundo, pra saúde, né? Porque é uma medida imediata, a gente precisa cuidar da saúde. Mas, a longo prazo, como que você vai cuidar só da saúde e vai deixar pra trás a economia? Então, você acharia melhor valorizar a saúde ou valorizar a economia? A gente pensa, poxa, se a longo prazo a gente ter os comércios fechados, pessoas sendo demitidas, não conseguindo emprego, como é que elas vão se sustentar nessa pandemia? Difícil. Então, você poderia dar prioridade para a economia. A gente pensa, e a segurança? Né? Quem não tem problemas econômicos nem de saúde? Eu não sei se vocês sabem, mas a taxa de violência doméstica, de violência contra a mulher, aumentou durante a pandemia por causa do isolamento social. Então, você daria preferência à saúde, à educação ou à segurança? Ou à economia? Quando a gente fala de educação, pensa na realidade de vocês. Quantos não têm acesso à internet para poder fazer inscrição do Enem, por exemplo? Então, a gente precisaria dar uma prioridade à educação para que isso chegasse até as pessoas, se a gente para as escolas, as faculdades, todos os enfermeiros e os médicos que seriam formados, que a gente está precisando deles, não vão ser por causa disso. Então, o que você faria se fosse presidente do mundo? Você valorizaria saúde, educação, economia ou segurança? É uma resposta difícil, uma resposta complexa, e por isso que hoje, no tema novas relações de trabalho, alternativas em tempo de crise, a gente vai trazer a discussão de como que a gente vai solucionar um problema econômico dentro da nossa realidade, né? A gente precisa solucionar isso e não é fácil solucionar isso. Então, como que funciona? Aí a gente vai aqui para começar a discussão com o Bruno, nosso advogado, ele vai chegar aqui para nos ajudar com a parte técnica, ele é o nosso argumento de autoridade, e a gente vai pensar junto quais informações que ele está nos dando que podem configurar a nossa contextualização. Quais informações configuram o nosso argumento 1, argumento 2, e o que a gente pode trazer de solução para esses problemas. Essa é a estrutura, é a dinâmica da aula transdisciplinar. E já vou te dar um spoiler, todo mês a gente tem uma aula transdisciplinar. Hoje a gente vai discutir novas relações de trabalho, mas a próxima live vai falar sobre o direito à cidade, a relação entre o urbanismo e o direito à cidade. Você acha que hoje, na cidade que você vive, você exerce o seu direito à cidade? A sua cidade foi projetada para você, cidadão, utilizar, ou a sua cidade foi projetada para os carros? A sua cidade foi projetada para as indústrias, né? Será que nós, enquanto cidadãos, estamos exercendo nosso direito à cidade? Chegou, Rita, seja bem-vinda, Rita. Ana Paula também chegou aí.
que todos sejam muito bem-vindos para a gente poder trazer uma discussão. Então participe, fale, traga suas dúvidas, todas as perguntas que vocês fizerem a gente vai responder. A gente está aqui justamente para isso, porque você precisa sair daqui não só inspirado, né, e motivado a solucionar os problemas do mundo, sendo presidente do mundo, mas você precisa sair daqui sabendo como produzir uma redação, porque o objetivo prático, o objetivo final de uma aula dessa é justamente você conseguir escrever uma redação nota 1000 ao final desse processo. Beleza? Então pega um papel, pega uma caneta, um lápis, ou pega o seu celular, abre o computador para a gente poder já ir anotando e esquematizando essa redação. Rosângela chegou, Heitor chegou. Heitor, já te vi hoje, hein, Heitor? Heitor chegando aí, eu já vi Heitor hoje. Para quem não sabe, eu já encontrei Heitor neste domingo de estudos pra gente. Beleza? A gente só vai esperar o Bruno chegar para a gente começar a discutir essa situação. Fala, Bruna. Gente, que saudade da Bruna. A Bruna foi nossa aluna no passado, maravilhosa. Tudo bom, Bruna? Saudade de vocês. Vocês ficam marcados na nossa história, no nosso coração, sempre. E a gente sente muita falta de vocês. A gente só fica stalkeando vocês no Instagram e no Facebook depois que o ano acaba, o ano letivo acaba, né? Então a gente fica com muita saudade de vocês. Coraçõezinhos amarelos pra você também, Bruna. Então, galera, se você tivesse que hoje escrever uma redação sobre isso, o que você começaria escrevendo? Quais estratégias de contextualização vocês utilizariam, né? Você começaria falando sobre o que no tema novas relações de trabalho, alternativas em tempo de crise. Quando eu falo em trabalho, o que vem na sua mente? Você conhece algum filme que fale sobre trabalho? Você conhece alguma série que fale sobre isso? Há 2 semanas atrás, eu e o PV começamos a ver séries na Netflix, que a gente não tem Netflix há muito tempo, então a gente está se atualizando ainda, para vocês terem noção. A gente viu La Casa de Papel tem 15 dias, porque nós não estamos muito atualizados das séries, porque a gente não tinha muito tempo para ver. E agora a gente está utilizando esse nosso tempo para investir também nesse lazer. E a gente viu um episódio de Black Mirror que falava da galera que precisava conseguir o seu dinheiro pedalando. Então, o meio de trabalho, o vínculo empregatício deles era justamente pedalar, 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 e ali ele conseguia o seu recurso, o seu dinheiro para pagar tudo, e tudo era pago. Para você lavar a mão no banheiro, você tinha que pagar. Então, é uma contextualização criativa que eu penso quando eu falo em relações de trabalho. Era uma relação física, que o seu corpo pedalava e gerava esse valor. Então, pensa aí, o que vem na tua mente quando eu falo relações de trabalho? O Bruno tá chegando aqui, e a gente vai começar a nossa discussão com o nosso argumento de autoridade, o nosso especialista no assunto, o Bruno, justamente para a gente conseguir ter o critério obrigatório do Enem, que é ter argumentos de autoridade, informações transdisciplinares. Tudo bom, Bruno? E aí, Carol, tudo bem? Tudo Tudo bem. bem, todo mundo? A gente estava pensando aqui, Bruno, em algumas possibilidades de contextualização. Então, já dei uma sugestão, que é um episódio de Black Mirror, e tem um filme também, que eu não sei se vocês já ouviram falar, que é Amor Sem Escalas. Vocês conhecem esse filme? Você já ouviu falar nesse filme, Bruno? Amor Eu Sem nunca vi. Escalas. Esse filme fala sobre o personagem, o protagonista, o emprego dele é demitir pessoas. Essa é a função dele na empresa. Ele é do RH e demite pessoas. Só que criaram uma ferramenta, um computador, um sistema que exerce essa função de demitir pessoas. Então, quando esse sistema for implementado, ele vai ficar desempregado. Aí ele tenta convencer os chefes dele que não, calma aí, precisa de uma função de uma pessoa que humanamente demita outra pessoa e não um sistema de computador que faça isso de maneira sem nenhum tipo de vínculo afetivo, já que é de um ser humano, que o ser humano é uma família que vai deixar de ter sua renda, né? Então é uma possibilidade de vocês contextualizarem, porque você pode falar do desemprego estrutural. O que é isso? É justamente quando a gente tem um avanço tecnológico, uma reformulação na sociedade que traz novas demandas de emprego, assim como outros empregos somem. Por exemplo, eu não sei nem se vocês viveram isso, né? Porque vocês são novinhos. Mas eu e o Bruno, que já está até sem cabelo, a gente é um pouquinho mais velho. E nisso que a gente é um pouquinho mais velho, a gente viveu um seguinte entretenimento: locadora. A gente ia na locadora alugar um filme, 3 filmes que ficavam o final de semana inteiro e devolvia na segunda. É uma realidade que não existe mais, porque quando chegou o Netflix, quando chegou o sistema de streaming, esse emprego, esse comércio, essa venda acabou.
Então, esse é um desemprego estrutural, porque a sociedade se reformulou, então a gente teve uma nova demanda de sistema de streaming, o Netflix, a Amazon Prime, e acabaram com as locadoras. Esse é o desemprego estrutural. Mas antes de entrar nesse tópico, que é o nosso argumento, eu queria fazer uma pergunta para o Bruno, que eu acho que é uma ótima contextualização. É você falar, já que a gente vai discutir novas relações de trabalho, começar com a nossa relação básica de trabalho, que é sobre as leis trabalhistas, a CLT, a consolidação da CLT. Bruno, como é que era a realidade do Brasil antes da CLT e o que ela trouxe de bom, né, pra gente? O Filipe disse aí, ó, que era alugar fita. Não, alugar fita é um nível de passado maior do que o nosso, entendeu? Eu vi fita, Titanic tinha 2 fitas, eu sei disso, mas alugar fita, você chegou num nível assim que eu não conseguia atingir de passado, tá? Mas DVD era comigo com certeza, 3 na sexta, 2 na segunda-feira. Mas e aí, Bruno, qual era a realidade do Brasil antes da CLT e depois da CLT? Eu sou da época de alugar fita, que a gente falava locar fita, que tinha inclusive na videocompanhia ali no centro de São Gonçalo, ali na rua. Mas vamos lá, Carol. Eu tentei te chamar de mais novo, Bruno, mas você não me deixou, entendeu? Eu queria te mostrar mais novo. A careca entrega. Mas vamos lá. Então, Carol, a gente tem que contextualizar tudo. Assim, a gente tem que lembrar que a abolição da escravidão aconteceu em 1888. Em 1888, o regime de trabalho era totalmente diferenciado. Assim, eles não tinham direito a nada. A gente sabe bem como funcionou isso. E a primeira normatização, a uniformização dessas leis trabalhistas que a gente via ter, foi em 1943. Existiam leis esparsas, jogadas. Uma lei aqui, você tinha direito a alguma coisa e tal, um trabalhador a isso. Por outro lado, você não tinha tudo organizadinho, um caráter nacional. E aí, em 1943, já no governo Getúlio Vargas, inclusive foi ele que sancionou, eu queria até fazer um adendo aqui, que eu já vi que tem um amigo aqui vascaíno doente, a consolidação das leis de trabalho, a CLT, ela foi sancionada e assinada no estado de São Januário. Eu sou mengão, mas assim, a gente tem que reconhecer que o Vasco teve uma importância histórica nisso aí. E foi feito um evento mesmo. Só dá para assinar no São Januário, que é o estádio do Vasco, porque o Vasco tem um estádio para ser oferecido para assinatura. Não teria como o Flamengo sediar isso. Não dá nem para perceber como eu... Ah, mas isso aí, daqui a pouco a gente vai ver uma final da Libertadores ganha pela gente agora 4 horas. Brincadeira. Mas então, vamos lá. E aí, ele até tá falando aí, esse meu amigo vascaíno se entregou. Mas e aí, o que acontece? As leis, era tudo muito desorganizado. E essa CLT veio para organizar, para pôr em ordem tudo isso. E com ela vieram a questão do salário, a regulamentação do salário, das férias, inúmeros direitos que eles passaram a ter e deveres. Inclusive, você não pode chegar bêbado no seu trabalho, você não pode faltar. Isso tudo passou. Isso tudo passou a ser regulamentado através da CLT. E ao longo dos anos, como o direito é dinâmico, assim como tudo na vida é dinâmico, a gente tem que se adequar à sociedade, né? Se em algum momento o divórcio era considerado crime, o adultério é considerado crime, hoje não é mais. Então tudo é dinâmico. E nas leis trabalhistas não é diferente, você vai se adequando. E nós vivemos um monte de leis novas que melhoraram para o trabalhador os seus direitos, como, por exemplo, a inclusão do FGTS, pagamento do FGTS, que o empregador tem que pagar 8% da remuneração do trabalhador e depositado na Caixa Econômica. Ele tem que retirar o adicional natalino, né, o 13º, que ele passou a ter direito a receber. Tudo isso veio ao longo do tempo, não em 1943. Veio surgindo novas normas, novas leis, até adequando e fazendo o trabalhador ter mais direitos, ficar mais embasado, mais respaldado por um dispositivo legal. Isso aí foi muito interessante. Entendi. Só que tudo tem o seu bônus e tem o seu ônus. Então, antes a gente de chegar no ônus deixa eu só falar mais uma coisa boa. Eu não sei se vocês já ouviram falar em cláusula pétrea. Já ouviram falar em cláusula pétrea?
é quando você não pode modificar aquela cláusula, aquela legislação, aquele direito constitucional, porque ela garante, por exemplo, a democracia, a liberdade de expressão, é para garantir que o governo não vai dar, por exemplo, vai virar uma ditadura do dia para a noite. Essa é a cláusula pétrea. Essas cláusulas não podem ser modificadas, pelo menos em condições normais de temperatura e pressão, elas não são modificadas pelo Estado. Tudo bem? Mas todas as outras, elas são modificadas pela demanda social. E é justamente isso que o Bruno está trazendo. Conforme nós tivermos demandas sociais, a gente vai modificando a legislação. E uma demanda social que a gente teve foi justamente acontecer a crise econômica de 2008, a recessão econômica do Brasil de 2014 a 2016, que fez a gente chegar na reforma trabalhista que foi sancionada no governo Temer. O que tem de ônus e o que tem de bônus nessa reforma trabalhista, Bruno? Então, vamos lá. Após a gente chamar o Meirelles, né, em 2008 e não ser atingido diretamente pela crise econômica nesse período, o tempo foi passando e a gente foi sentindo aos pouquinhos os efeitos. Então, em 2017, digamos assim, no apagar das luzes, a Câmara dos Deputados, o Congresso Nacional, meio que criou um projeto de lei que foi sancionado por Temer já em novembro de 2017, reformando as leis trabalhistas. Vários artigos foram revogados, foram substituídos, acrescentados vários artigos. Dentre eles, a premissa, né, a perspectiva, era de que seria estimulado, aquecido o mercado de trabalho. Pode falar. Inclusive, alguns chamaram esse processo, né, essa reforma trabalhista, de inconstitucional. O que significa chamar essa reforma de inconstitucional? É de fato inconstitucional ou é só mais uma demanda social, como a gente contextualizou com a CLT? Então, na verdade, assim, ela passou pela Comissão de Constituição e Justiça, houve uma avaliação, o STF já se manifestou várias vezes sobre a eventual inconstitucionalidade de alguns artigos, alguns foram revogados. Mas, assim, o que está vigorando hoje, em tese, até o STF tem entendimentos que são modificados, né? Recentemente a gente viu um monte aí, pode ter artigo que venha a ser considerado inconstitucional para frente. No momento, os que estão vigorando, estão tendo vigência, são considerados constitucionais. E aí dentre esses direitos que foram cerceados, a gente tem, assim... Tem a questão do contrato intermitente, que foi muito polêmico, esse ponto, contrato parcial, e eram direitos que as pessoas tinham, só para as pessoas terem ideia. Antigamente, o contrato tradicional, integral, você poderia trabalhar 8 horas por dia, com 44 horas semanais. A jornada tradicional, legal, até hoje é assim. Só que não existia tanta brecha. Hoje, a reforma trabalhista inovou, trouxe a questão do contrato intermitente, que eu acho que foi o que mais ficou em voga, que foi, se meu som não estiver bom, pode falar, porque eu estou com fone, não tenho essa noção. Beleza, Carol? Tranquilo. Tá bom? Deu uma travada aqui. Então, mas até me perdi. A questão do contrato intermitente. O que o contrato intermitente fez? Ele fez com que o trabalhador tivesse, para a galera ter vínculo empregatício, para o empregador, para existir o vínculo empregatício, tem que ter uma relação de habitualidade no trabalho, onerosidade, ou seja, receber salário, e subordinação, uma premissa importantíssima, um requisito, ou seja, você obedecer a ordem do seu chefe, seguir ao que foi determinado por ele, e pessoalidade. Por isso que eu obedeço todas as ordens do Bruno. O Bruno é um ótimo chefe, maravilhoso. Tudo bem, gente? Ó, tá vendo, Bruno? Eu te amo, tá bom? Obrigado. Mas aí, o que acontece? Até em cima disso, pode ser considerado inconstitucional para alguns juristas a questão da habitualidade, que é determinante para que ocorra a existência da vínculo empregatício, porque o contrato intermitente ele não exige a continuidade do serviço. Ou seja, olha como é que é bizarro. Eu posso trabalhar hoje, tenho contrato, minha carteira é assinada, eu sou um trabalhador formal, trabalho hoje. Aí o empregador vai, não preciso de você amanhã. Ele me chama daqui a 2 semanas, aí eu vou ao trabalho. Aí me chama, agora eu vou chamar só daqui a 2 meses. E detalhe, a comunicação, a convocação pode ser por SMS, por e-mail ou por WhatsApp. Eu posso chegar aqui, ó, Carol, você trabalha aqui na minha empresa, não sei o quê, você, com 3 dias de antecedência por WhatsApp, preciso de você daqui a 4 dias. Aí você tem um dia útil para responder, recusar ou aceitar essa minha
proposta e você vem e aí você recebe pelo dia trabalhado. Se você trabalhar um mês, você recebe proporcional ao que você trabalhou, ou seja, 1/30, 1/30, sei lá, Felipe vai me corrigir daqui a pouco, como se fala. Você vai receber isso no mês. E detalhe, é tudo proporcional, 13º. Então, o que acontece? O cara é um trabalhador formal, o cara tem a carteira assinada, mas o cara ganha menos do que ele ganhava antigamente, exercendo trabalho parcial. O contrato parcial, só para deixar claro, também é uma das exceções, mas nele você pode trabalhar até 30 horas semanais ou 26 horas semanais, exercendo até 6 horas extras. Não, e também tem uma nova reformulação que você pode trabalhar 12 horas seguidas, desde que você tenha 36 horas de descanso, né? No sentido jornada 12 por plantão, 36. Né? Isso, sim, isso aí também tem esse sistema. Para quem entrou agora, o nosso tema, que a gente está discutindo aqui com o advogado Bruno, é novas relações de trabalho alternativas em tempo de crise. E a gente já começou a escrever a nossa redação. No primeiro parágrafo, a gente já anotou. Se você não anotou, pega aí seu papel, sua caneta, seu celular, o seu tablet e escreve aí, ó. Possibilidades de contextualização. Primeira, falar sobre a SLT, a consolidação das CLTs pelo pai dos pobres, por Getúlio, né? Pensa comigo, se ele consolidou a CLT e ele era chamado de pai dos pobres, significa que essa classe social recebeu benefícios, direitos e garantias, que foi bom para essa classe. Então é importante fazer associação também com esse nome, pai dos pobres, pode ser uma possibilidade. Você também pode falar do filme Amor Sem Escalas, falando de desemprego estrutural, como que reformular o RH para que uma máquina notificasse o desemprego poderia ter gerado o desemprego do protagonista, que eu não vou te dizer se ficou desempregado ou não, porque eu não vou te dar esse spoiler, mas você assista Amor Sem Escalas, que pode ser também a sua contextualização. Agora a gente está entrando no primeiro argumento. Que argumento é esse? O problema que a reforma trabalhista trouxe. Por quê? Se eu falo de novas relações de trabalho, alguma coisa aconteceu recentemente para que ela seja uma nova relação. E algo que aconteceu recentemente, que foi no governo Temer, em 2017, foi a reforma trabalhista. Então, você pode falar sobre ela. Qual é a causa da reforma trabalhista? A recessão econômica do Brasil de 2014 a 2016, que já foi uma rebarba, né? Um problema, uma ponta do iceberg da crise econômica mundial de 2008. Essa é a causa, uma recessão econômica, uma crise econômica. E qual é a grande consequência disso? O que o Bruno começou a falar para a gente, os novos vínculos empregatícios, como o trabalho intermitente, como os autônomos, o trabalho informal, a terceirização, eu sei falar isso, terceirização da mão de obra, da atividade fim, e não só da atividade meio, que o Bruno vai explicar para a gente o que é isso, terceirização, atividade fim, atividade meio, e trouxe o desemprego cíclico. Eu falei que o filme Sem Escalas, Amor Sem Escalas, mostrava o desemprego estrutural, quando eu tenho uma tecnologia que acaba com aquela mão de obra, ela não é mais necessária, igual a da locadora ou do Felipe a fita VHS, né? Como esse é o desemprego estrutural. O desemprego cíclico, que é o considerado mais problemático para a sociedade, é aquele que é consequência de uma crise. E é justamente o que a gente está trabalhando nesse argumento, nesse parágrafo. Causa, crise econômica, consequência, desemprego cíclico e uma reforma trabalhista que trouxe autônomos, intermitentes e terceirização da mão de obra, que é justamente o que o Bruno vai falar para a gente agora, sobre o que é um trabalhador autônomo, qual o problema de ser autônomo e o que é essa terceirização da mão de obra. Então, o trabalhador autônomo foi também uma inovação da CLT, né, da reforma trabalhista de 2017, está no artigo 442B, eu sei porque a gente usa muito isso. O que acontece? Nele é um contrato de prestação de serviço altamente liberal, autônomo, onde não há aquela subordinação, não há aquela interferência na forma de atuar do profissional. Só para exemplificar, um palestrante, um pedreiro, a gente não vai ficar determinando como e qual horário que ele vai ficar fazendo a obra ou qual o conteúdo que ele vai utilizar na sala de aula. A gente vai simplesmente contratar o serviço dele, ele vai dar aula, a gente vai pagar pelo aquele serviço prestado e não há uma relação, um vínculo empregatício. Isso foi autorizado na reforma trabalhista de 2017. O suposto aquecimento, de fato, aqueceu o mercado. Por outro lado, muita gente deixou de ter vínculo empregatício. A questão da terceirização era a segunda pergunta, né, Carol? Isso. Acho que era. A terceirização, na verdade, ela já não vem de agora. Ela já vem antes da reforma de 2017, mas foi muito levantada essa questão. Inclusive, foi por isso ela fez parte da reforma,
que acontecia? Para você que não ter que pagar as verbas trabalhistas, ou seja, 13º, férias, aviso prévio, 8% sobre a remuneração a título de FGTS, que é depositado na Caixa Econômica, que eu já vi que um primo meu, que é gerente da Caixa, está participando também dessa live, ele vai me corrigir aí se não for isso. Então, todos esses direitos que, quando há uma relação empregatícia, um vínculo empregatício, devem ser pagos pelo empregador, pelo patrão. Quando você tem uma relação quando você faz a terceirização, o que você faz? Eu vou lá, contrato uma empresa geralmente é feito com empresa de limpeza, vigilância. Que era atividade meio. Atividade meio. E agora isso. nós temos agora, atividade fim, que é a grande problemática, isso. né? Isso, a reforma possibilitou isso, exatamente. E aí você vai contratar essa empresa, você faz um contrato de prestação de serviço entre empresas e não entre trabalhador, empregado e empregador. E aí você deixa de pagar todas essas verbas trabalhistas, todos esses encargos, simplesmente transfere, faz uma transferência, um TED, um DOC, passa um recibo, aí para outra empresa, e ela sim vai pagar esses funcionários. Você supostamente não pode dar ordem à senhorinha da limpeza, a tiazinha da limpeza que fica lá na nossa sala. Você não pode fazer nada disso. Só que a gente sabe que, em regra, a prática é que você chega nessas grandes corporações, aquele serviço terceirizado de vigilância, existe sim uma hierarquia, uma ordem, uma subordinação. A gente sabe que há uma fraude a isso. Isso aí há uma violação. E outra coisa que também eu acho que é importante demais a gente mencionar, mais ainda do que isso, é a questão da pejotização. Isso aí a gente encontra muito. Médico acontece demais. Vocês que vão ser médicos, você está trabalhando numa empresa, a empresa não quer te contratar como empregado. Ela quer que você abra um CNPJ, faça uma empresa através de microempresa, se torne microempreendedor, enfim, para ela justamente não ter que pagar essas verbas. Inclusive, quando no caso de eventual demissão, não ter que pagar multa de 40% sobre o FGTS, nem nada. Então, eles criam uma situação fraudulenta para você simplesmente não ser um empregado deles, você ser sua empresa, entre aspas, seu CNPJ, ser contratado. É uma forma de você burlar os direitos trabalhistas. E essa é a grande Exatamente. questão. Quando o Bruno trouxe para a gente a questão do aumento dos trabalhadores autônomos, intermitentes, terceirizados, eu trouxe aqui para vocês um dado do IBGE, que a gente tinha 36 milhões de trabalhadores de carteira assinada, e depois da reforma trabalhista, isso caiu para 32 milhões. Então, a gente teve uma queda aí de 4 milhões de pessoas que tinham carteira assinada e passaram a não ter, justamente porque vale mais a pena para o patrão te demitir e te contratar como um autônomo, independente, intermitente, do que ter a responsabilidade de te pagar todos esses direitos. Também, a gente tem um outro dado que eu também acho fundamental para provar que a sua argumentação é verídica, lembrando que o seu argumento sempre tem que ter uma causa, uma consequência, uma prova, né? A causa, a gente falou, a recessão econômica, a consequência, trabalhadores, intermitentes, autônomos e o desemprego cíclico. E qual é a prova? Porque a gente teve, depois de 2017, da reforma trabalhista, a gente teve 78,4% de aumento dos empregos formais, sendo ou intermitentes ou parciais, mostrando justamente isso, que não é um trabalho que tem um vínculo real, né? Mas a gente tem agora um vínculo parcial. E pensa nos danos emocionais, nos danos físicos desse problema. Por que eu falo da saúde física, né? O Joaquim está trazendo ali algumas informações. Bruno, depois comenta, por favor. A gente tem qual problema físico? Porque justamente, por mais que não possa ter essa subordinação dos terceirizados, trabalhadores que, quando era atividade de meio, era basicamente serviço de segurança e de serviços gerais, de limpeza, você tem um dano à saúde física, porque justamente por serem terceirizados, são os que mais têm acidente de trabalho, porque tem menos equipamento de segurança, que são mais precarizados, tem um contrato de trabalho mais precarizado no que diz respeito à segurança. Então, eu tenho um problema de saúde física desses trabalhadores terceirizados. E eu também tenho um problema de saúde emocional, mental. Porque pensa comigo, se um mês você trabalha e no outro não, porque você trabalha intermitente, se você trabalha por demanda, se você pode ganhar 1/5 ou 10%, 30% de um salário mínimo porque é proporcional ao que você trabalha. Quando que você vai, por exemplo, comprar uma televisão? Se você tem que parcelar em 12 vezes, como é que você vai fazer aquela dívida fixa se você não sabe se você vai receber salário todo mês? E isso num objeto de consumo pequeno, como uma televisão. Agora, imagine comprar um carro, imagine financiar uma casa, que são características estruturais da sociedade. A sociedade, ela estabelece esses vínculos sociais, beleza? Então, é importante
a gente falar sobre isso. A Nina está perguntando, no caso de acidente, quem responde pelo trabalhador? A empresa ou quem contratou o serviço? No caso terceirizado, Bruno, né? Se eu tenho um acidente de trabalho e eu sou terceirizado, quem que, né, que vai ter que me ajudar nesse sentido, né? Me dar um benefício, por exemplo, de entrar pelo INSS? A empresa que tem o terceirizado ou a empresa que contratou esse serviço de limpeza, por exemplo? Então, Karina, o vínculo empregatício dessa funcionária da empresa terceirizada é unicamente com a empresa terceirizada. Até por isso é feita essa terceirização, para também fugir. Foi muito boa pergunta. É a Karina da nossa sala. É muito boa pergunta porque é exatamente isso. É uma fuga, além de não ter que pagar as verbas trabalhistas, você foge de uma eventual indenização. Obviamente que cabe à empresa terceirizada correr atrás de uma ação regressiva, caso haja uma falha dentro das instalações da empresa contratante, da empresa que está desempenhando a atividade fim, né, que contratou essa terceirizada. Se a terceirizada comprovar que a empresa que a contratou tinha uma situação insalubre, provocou esse dano, ela pode sim entrar com uma ação regressiva contra a empresa originária. Mas ela tem que comprovar isso tudo depende de prova. Mas, em regra, em princípio, a empregada dessa terceirizada vai entrar com uma ação, ingressar com uma ação contra a terceirizada. Ela pode até colocar no polo passivo, ou seja, como ré também, reclamada nessa ação, a empresa que ela está trabalhando, caso ela verifique que é muito evidente que há uma falha estrutural, alguma coisa muito absurda naquela empresa. Mas, em regra, os empregados têm uma relação direta de contratação de vínculo empregatício com a terceirizada. Sim, e quando você falou de insalubre, isso me lembrou outro tópico da reforma trabalhista, que é um dos que mais mexem comigo, é a questão do trabalho insalubre em relação às gestantes, né? Porque era totalmente proibido um trabalho insalubre, a gestante submeter a um trabalho insalubre, só que agora ela pode sim trabalhar em condições insalubres, desde que a empresa diga, não vai acontecer nada, tudo bem, tem condições de saúde. Agora imagina, porque quando a gente fala de terceirizados, quando a gente fala dessa mão de obra, geralmente é uma mão de obra desqualificada. Então, por mais que ele não possa se estabelecer um vínculo de subordinação, ele vai se submeter a isso porque ele não quer ser demitido. Porque se você não gosta, você é demitido hoje, amanhã eu contrato outro. Porque a sua mão de obra não é qualificada. Você é muito substituível nesse sentido. Porque é fácil achar alguém que desempenhe sua função. Então, vem aí o que eu estava falando para vocês, a saúde mental, que vocês, nesse momento, podem falar direto da informação trans, da violência simbólica. Carol, eu posso citar essa informação como exemplificação de um argumento sobre as péssimas condições de trabalho? Sim, você pode falar sobre os acidentes de trabalho. Tem até dados sobre isso, eu não trouxe para vocês, mas quando eu estava pesquisando sobre esse tema, eu vi justamente isso, que os terceirizados são os que mais sofrem danos físicos, porque a seguridade deles é menor, porque é uma empresa terceirizada que faz esse processo, que é geralmente uma empresa que também não tem uma parte técnica, que conhece muito bem aquela área de trabalho, ela só junta todo mundo e distribui esse serviço. Então, tudo isso corrobora para que eles sejam mais vulneráveis. Inclusive, como eu estava falando, a questão da saúde mental, porque se você é substituível, você se submete a condições de emprego, condições de trabalho piores do que os seus direitos trabalhistas. Porque você tem medo de ficar desempregado. Você pensa, é melhor ter um emprego ruim do que não ter emprego nenhum. Então, acaba que você se submete a isso. E é nesse momento que você coloca, com um lacinho lindo, um coração, a informação transdisciplinar de Bourdieu, a violência simbólica. Não tem literalmente alguém agredindo esse trabalhador, mas a partir do momento que ele se submete a uma condição insalubre de trabalho, ele se submete a um serviço de exploração por medo de ficar desempregado, por medo de perder a sua subsistência, eu tenho ali uma violência simbólica. Empresa solidária. Sim, é interessante. Essa empresa solidária, vocês podem trazer como proposta de intervenção a empresa solidária, que é, por exemplo, a empresa cidadã ou a empresa solidária é aquela que, por exemplo, paga 6 meses de licença maternidade e não 4 meses. Mas é uma decisão dela, autônoma, e não de cima para baixo do Estado. A gente pode colocar como solução o Estado exigir essa empresa cidadã, por exemplo, tá? Porque ali a gente consegue garantir mais direitos. O Felipe perguntou, como que fica essa galera que trabalha na limpeza em hospitais, tem direito à insalubridade? Eu respondo ou você responde, Bruno? Tanto faz, mas se você souber responder, pode O que responder. acontece?
A questão da insalubridade que veio em voga na reforma trabalhista é porque nós temos vários casos, vários trabalhadores que têm que trabalhar numa questão insalubre, como quem mexe em laboratório, química, como quem mexe com a parte de lixo, por exemplo. Então, tem alguns trabalhos, alguns postos que necessariamente são insalubres, só que você ganha mais por isso, pela perigosidade, igual o adicional noturno, né? Quando você faz algum trabalho em condições não normais, em condições que não são normais de temperatura e pressão, você recebe a mais por isso. E no caso das grávidas, era proibido uma condição insalubre. E agora ela pode submeter essa condição se a empresa falar, tá tudo bem. Agora imagina, lembra aquele contexto? Eu, mulher grávida, mão de obra desqualificada, com medo de perder meu emprego e ter que criar uma criança que eu estou gerando, eu vou falar, não vou me submeter a isso? Se a empresa escreveu, não, tem condição de trabalho sim? Aí eu vou lá e me submeto com medo de perder o emprego. Aí eu me submeti, só que a empresa falou que tá tudo certo e não ficou. Aí o meu feto nasce com alguma deformidade. Olha como é que é um sistema complexo. E é justamente por ser complexo que a gente pode muito bem falar sobre violência simbólica do Bourdieu, nesse sentido mesmo. Só complementar, Carol, porque eu tenho um caso que foi exatamente essa pergunta do Felipe. O que acontece? A insalubridade, se você judicializar a questão, ou seja, ingressar com uma ação na Justiça do Trabalho, você tem que comprovar através de prova pericial. Nesses casos aí, muito provavelmente ela vai fazer jus a esse adicional de insalubridade, sim. Só que tem alguns detalhezinhos. Isso não funciona apenas para hospitais. Você não consegue a insalubridade, e isso é um entendimento já pacificado do TST, se você simplesmente for fazer a transferência de um lixo, pegou um saco aqui, fechado, botou para lá e botou para o lixeiro levar, você não faz jus adicional de insalubridade, entendeu? Então você vai ter que analisar as peculiaridades da questão, vai ter que um perito avaliar tudo, vai ver realmente, aqui é um ambiente insalubre, e aí sim ele faz jus a esse adicional. Agora imagina, se eu estou falando de mão de obra desqualificada, quantos têm esse conhecimento de exigir isso para poder conseguir esse direito, uma perícia para garantir que tem ou não tem insalubridade? Então, realmente, eles ficam reféns e vulneráveis a essa realidade, que é realmente muito complexa. Então, nesse sentido, o nosso primeiro argumento pode ser fechado, que é justamente a reforma trabalhista. Como que a reforma trabalhista trouxe de maneira negativa? Claro que temos aspectos positivos, lembra que é uma demanda social que aqueceu de fato a economia, tem aspectos positivos. Mas quando a gente fala de Enem, você tem que trazer um problema, senão você não tem o que solucionar. Então, você necessariamente tem que mostrar o ônus da reforma trabalhista para você solucionar na proposta de intervenção. E um ponto negativo foi o que a gente falou, desemprego cíclico e a maior concentração, né, a maior porcentagem de empregadores, ou melhor, de empregados intermitentes, autônomos e terceirização da atividade fim. Você pode falar sobre isso, fundamentar com violência simbólica, com os dados do IBGE, fechar o seu parágrafo, e a gente começa agora o nosso segundo parágrafo de argumentação. Falei que a empresa que contrata uma empresa terceirizada e solidária. Caso a empresa terceirizada não cumprir seus deveres com o trabalhador, a empresa contratante tem que ter esse action, é isso? Ou action. Não sei ler essa última palavra que ela escreveu para a gente, acionada. Era para ser acionada. A empresa contratante tem que ser acionada. Num caso, eu não sei se eu entendi o que você quis dizer. A empresa contrata uma empresa terceirizada, eu, atividade fim, contratei uma terceirização para atividade meio. Ok. Não cumprir seus deveres, ou seja, se essa empresa terceirizada não cumprir os deveres com o trabalhador, eu que sou a contratante atividade fim, eu tenho que ser acionada. Sim, mas a grande questão que o Bruno falou é você também reconhecer esses direitos. Ele disse, calma aí, se a empresa perceber que a empresa que era atividade fim tiver realmente uma condição ruim de trabalho, instalações ruins, e não foi culpa da terceirizada acontecer aquele acidente, então a gente realmente precisa acionar. Só que em quantos casos você tem esse amparo e essa empresa da atividade fim, de fato, protege esse trabalhador? Porque quando você tem um processo de terceirização, você justamente se distancia desse trabalhador, que muitas vezes você não sabe nem o nome, que você não tem nenhum vínculo. E a prova disso é uma prova linguística. E eu já falei para vocês isso em sala. Porque no tema que a gente discutiu, a invisibilidade social dos moradores de rua, vocês lembram disso? Que eu dei uma prova de que a gente transforma os trabalhadores terceirizados em invisíveis quando a gente não sabe o nome deles. Por que todos os trabalhadores da limpeza a gente chama de tia e tio?
Isso é uma forma de você invisibilizar. E pensa comigo, alguém que tem uma relação invisível com o seu empregador, como que ele vai ser visível para garantir um direito trabalhista? Por isso que é uma violência simbólica, porque tem questões muito mais complexas do que o que está escrito na lei. A lei é maravilhosa, a lei do Brasil é linda. O problema é que a gente não aplica essa lei de maneira perfeita. E é por isso que a gente continua fazendo a manutenção dessa desigualdade de direitos que nós temos no Brasil, sabe? Ô, Carol, só para não passar batido, a Sapa respondeu Fala. aqui, o que ela falou tem total relevância. O que que acontece? Você, por exemplo, vou exemplificar para ficar mais claro. Quando eu tenho um caso que eu ingressei com uma ação contra o Instituto Sócrates Guimarães, que é a OS responsável direto por contratar uma empregada, uma trabalhadora que trabalhava nesse hospital. Esse Sócrates Guimarães é responsável pela administração do Hospital Azevedo Lima, Hospital Estadual Azevedo Lima. Então, a gente colocou no polo passivo tanto o hospital, que seria responsável indireto, quanto o ISG, que é a OS, Organização Social, que contratou, de fato, a trabalhadora, a empregada. Porque no direito do trabalho, você tem muito como premissa o princípio da primazia da realidade. Então, se ela trabalha lá para o hospital, na atividade fim, obviamente que você pode colocar como parte ré, a empresa que supostamente terceirizou o serviço. Aquilo que a gente falou. A gente falou, em regra, a empregada entra contra a empregadora direto, contra a terceirizada. Mas se houver uma situação que caracterize o vínculo, sim, empregatício ou uma fraude, ela pode entrar contra a empresa que contratou a outra empresa terceirizada. A gente não negou essa possibilidade. A gente simplesmente falou como funciona na regra. E respondendo a Karina, que ela perguntou que é atividade fim, por exemplo, numa escola, o professor é atividade fim, porque a finalidade daquela instituição é ensinar, é uma finalidade pedagógica. Então, eu sou uma empregada de atividade fim dentro de uma escola. Agora, todo mundo que faz o processo de limpeza dos banheiros, das salas, dos corredores, eles não são atividade fim, eles são atividade meio. Por quê? Mesmo não sendo a finalidade, a limpeza, não ser a finalidade da escola, a finalidade é a educação, que eu, enquanto professora, eu me adequo a essa realidade, eu sou a finalidade dela, eu sou a atividade fim, é fundamental a atividade meio. E a gente percebeu isso nitidamente na pandemia e fez a gente valorizar muito bem esses trabalhadores. Por quê? Quais são os trabalhadores que podem sair de casa? Não são só os médicos, enfermeiros e mão de obra qualificada, mas os caixas de supermercado, eles estão aí, os motoboys estão aí, porque eles são a atividade meio de muitos lugares, só que eles são fundamentais desse processo. Só que a gente desvaloriza alguns cargos de trabalho, por isso que eles ganham menos, por exemplo. É uma desvalorização dessa mão de obra, que na pandemia a gente vê que eles são tão importantes como qualquer outra mão de obra. Só que a gente só percebe isso quando a gente vive uma situação caótica, como é que a gente está vivendo. Normalmente, a gente desvaloriza esse serviço, mas é dessa maneira que significa atividade meio e atividade fim. Atividade fim é a finalidade daquela instituição. Escola, finalidade é educar, professor, atividade fim. Atividade meio é quais serviços fazem a mediação para que a minha atividade fim aconteça. Por exemplo, quando eu tive a situação de recessão de água no Rio, algumas escolas não tinham água. E eu precisava de água para poder matar a sede dos alunos e dos professores. Então, a minha atividade fim foi prejudicada porque eu não tinha o meio, que era o fornecimento de água. Então, a atividade fim, teoricamente, parece ser mais importante, só que a atividade meio é tão importante quanto a atividade fim. Porque quando eu não tenho atividade meio, eu impossibilito a finalidade daquela empresa, daquela instituição, daquele órgão. Beleza? Agora sim que a gente conseguiu fechar esse parágrafo, a gente vai para o segundo parágrafo, que é o desemprego estrutural, a grande consequência. E da onde vem essa grande consequência? Da digitalização e da automação dos serviços. Pensa comigo, quando a gente pensa na terceira revolução industrial e na quarta revolução industrial, a gente aplica lá a informação do filme Amor Sem Fronteiras, Amor Sem Escalas, que é justamente a mão de obra precisou ser mais especializada, porque as máquinas substituíram essa mão de obra, que gera esse desemprego estrutural. E qual filme que você conhece? Você pode não estar lembrando, mas você conhece e você sabe que tem tudo a ver com a terceira revolução industrial, que tem tudo a ver com o Fordismo e que tem tudo a ver com o desemprego estrutural pela automação, pela digitalização, que você conhece, mas você não está lembrando o nome. Começa com T.
E depois tem M, do Charlie Chaplin, tempos modernos. Você pode fundamentar esse parágrafo com esse filme que mostra justamente não só o processo de mecanização do trabalho, a substituição da mão de obra por máquinas, então eu gero esse desemprego estrutural, mas também tem a alienação do trabalho. Quando você não vê mais sentido naquele trabalho, porque você não consegue desenvolver algo que termina um ciclo, você só coloca um parafuso no buraco. E aquilo ali não faz sentido nenhum para você. E temos, então, aí a alienação do trabalho. O Heitor colocou aí para a gente tempos modernos. Esse filme, esse exemplo, pode ser a fundamentação do argumento como a automação, a digitalização gera esse desemprego estrutural nesse sentido, né? E como que fica, Bruno, os trabalhadores que ficam desempregados por causa da tecnologia e digitalização? Como que eles... Que relação é essa que eles têm? Qual é a garantia que eles conseguem? Ou eles ficam à margem, à mercê? Tipo, deu ruim, acabei com o seu contrato, dá seu jeito de viver aí. Como é que funciona isso? Então, isso, na verdade, está aquecendo o trabalho informal, né? Está aquecendo o trabalho informal. As pessoas não têm vínculos. Então, assim, eu divido o empreendedorismo em duas formas. E, na verdade, isso é conceitual, não sou eu que criei isso. Existe o empreendedorismo de oportunidade e o empreendedorismo de necessidade. O empreendedorismo de oportunidade é o ideal. Você começou a mapear, fazer um plano de negócios, fazer cálculo, pesquisa de campo, e verificou, realmente, esse mercado tá bom, vou ganhar dinheiro. Tá bom, vou entrar, é o ideal. Agora, e é o que o Shark Tank faz. Você conhece o programa, Bruno? Shark Tank Qual? Brasil? Shark Sim. Tank. Então, é justamente isso. É um negócio que está surgindo, que vale a pena investir a ponto deles investirem dinheiro nisso. Como, por exemplo, um empreendedorismo que tá dando dinheiro, que está valendo a pena é o veganismo, por exemplo, ou o pet shop. São áreas que estão cada vez mais crescendo, né? É uma forma, um exemplo de empreendedorismo de oportunidade. Exatamente. O veganismo, eu lembro do Vinícius, que está assistindo a gente aí. Mas o empreendedorismo de necessidade, por outro lado, já é o perigoso. Por quê? Quando você tem que buscar o seu resultado, que no caso, a atividade, o que você busca, o seu resultado numa empresa é o lucro, o que você busca é o lucro, e você não faz um estudo prévio, você não... Estão falando aqui... Bruninho, obrigado. Você não faz um estudo, um planejamento, um plano de negócio, e você tem que ter o lucro para sobreviver, ou seja, você tem que ter a receita para pagar as suas despesas a curto prazo. É um perigo, porque você abre, você ficou demitido, saiu lá com a sua rescisão, pegou 4 mil. Cara, eu tenho que mudar minha vida com 4 mil. Eu vou investir. E se der errado? Você tem aquele achismo, né, aquele senso comum, mas você não tem um estudo, uma pesquisa, algo científico. É tudo muito empírico. Então você tem que botar seu dinheiro e sua vida ali. E aí, se não der certo, você sai quebrado, sem o seu investimento e com dívida ainda. Muitas vezes com dívida. Então complica tudo. Vocês podem gravar, para traduzir isso em uma palavra, o conceito de uberização do trabalho. Já ouviram falar nisso? Uberização, que realmente faz referência ao Uber, porque pensa comigo, tem até um meme que fala sobre isso, que todo Uber tem uma história triste, que ele falava, poxa, eu era engenheiro de uma multinacional e agora estou desempregado e virei Uber. Isso é um meme, mas ele traduz a realidade. Lembra? A arte imita a vida, não esqueçam disso. A Anja diz isso pra gente, a arte imita a vida. Então, quando a gente tem a produção artística dos memes, que é produção artística, e eles falam isso, que todo Uber tem uma história de vida triste, é justamente consequência do desemprego estrutural, o desemprego cíclico, que gera uma mão de obra informal, trabalhador informal, que precisa do dia para a noite arranjar uma maneira de sobreviver. E uma forma de você sobreviver é justamente você, caraca, eu tenho um carro, eu não tenho nenhum vínculo empregatício, eu não tenho um patrão, mas eu vou aqui botar para rodar e ver se eu consigo alguma coisa. E é por isso que esses casos de trabalhadores informais que são submetidos à uberização, eles têm uma jornada de trabalho não de 8 horas, de 12 horas, 14 horas. Eles vão a locais perigosos, eles vão submetendo a condições realmente vulneráveis de trabalho, porque ou é isso, ou eu não tenho como subsistir. Então, é realmente complicado. Essa uberização não se aplica só a quem trabalha com transporte, se aplica a qualquer tipo de trabalho que não seja formalizado, não tem carteira assinada, não tem vínculo, não tem patrão, que você faz realmente para subsistência, numa medida desesperada. Então, é o tipo de situação que, por exemplo, um amigo meu, ele era motoboy e ele foi num cruzamento, o carro avançou o sinal vermelho e foi atropelado. E ele ficou 8 meses parado.
E o que aconteceu? Ele não tinha renda nenhuma, porque ele era autônomo, ele sofria dessa uberização. Então, olha que situação. Da noite para o dia, você ficar desempregado, você tem ainda mais um acidente de trabalho que gera várias outras limitações, além de só um desemprego, e você não receber seguro-desemprego, você não entrar no INSS, você não entrar em nada. Então, realmente, a uberização é uma grande consequência. E isso me lembra uma citação do Milton Santos, guardem no teu coração. Já anotou a palavra uberização, Karina já anotou com certeza, que agora eu acredito que ela tem entendido o que é essa uberização, esse trabalho informal sem direitos trabalhistas, uma medida desesperada de subsistência. Anote aí também essa citação do Milton Santos, que ele fala assim, que no início da história da humanidade, a gente tinha o domínio territorial, e isso era chamado de colonização. Hoje, a gente tem o domínio mercadológico, e isso é chamado de globalização. Por que essa citação é tão interessante? Porque a partir do momento que os nossos hábitos de consumo se modificam por causa da globalização, por causa das multinacionais, por causa de tudo isso que a globalização nos permite, a tecnologia nos permite, que é o nosso argumento, como a digitalização e a automação modifica a nossa vida, quando os nossos hábitos de consumo se modificam, a gente gera necessariamente esse déficit de emprego, esse desemprego estrutural, porque o consumo mudou, a demanda de compra nossa mudou e quem oferecia um emprego, uma oferta, um serviço, não recebe mais. Por exemplo, quando a gente fala de pessoas que consertavam máquina de datilografar. Essas pessoas não têm mais emprego porque os nossos hábitos de consumo mudaram. A gente consome celulares e computadores e não mais uma máquina de datilografar por causa da tecnologia. Então, é interessante, não sei se vocês conhecem esse dado, mas mais da metade dos meus alunos de ensino fundamental vão ter empregos que ainda não existem. Vou repetir. Mais da metade dos meus alunos de ensino fundamental, que hoje tem 13 anos, 14 anos, 12 anos, mais da metade deles vão ter um emprego que ainda não foi criado. Porque a gente está se desenvolvendo tecnologicamente. Olha como é que eu estudei muito. Olha o que eu vou falar, vê se você entende. A sociedade, ela cresce, a taxa de natalidade, em progressão aritmética. Mas a tecnologia cresce em progressão geométrica. Ou seja, em pouco tempo, a gente vai ter uma demanda de trabalho tecnológico muito grande que os meus alunos do ensino fundamental vão trabalhar com essas formações, com esses empregos. Agora, imagina, se eles vão trabalhar com isso, quem hoje é mão de obra desqualificada, que não tem um conhecimento tecnológico, vai trabalhar com o quê? Com nada. É o desemprego estrutural, que a gente já consegue pensar na solução. Qual é a solução para o desemprego estrutural vindo da digitalização? Uma formação que te dá conhecimento tecnológico. Se a gente pensar na educação do Brasil hoje, a gente vê que o nosso conhecimento, a nossa formação não é uma formação tecnológica. Por exemplo, algo que hoje algumas escolas que são pioneiras estão começando a fazer é instaurar robótica. Cara, a maioria dos meus alunos vão trabalhar com robótica, vão trabalhar com criação de aplicativos. Agora, quantos de vocês sabiam fazer isso? Quantos de vocês cogitaram essa possibilidade? Um dos maiores cursos hoje para graduação é TI. Quantos pensaram em TI para falar sobre isso? Quantos pensam dos alunos dos seus colegas que vão prestar vestibular, pensam em nanotecnologia? Porque vocês não foram formados para pensar sobre isso. Vocês foram formados para pensar nas licenciaturas, em direito, engenharia, poucas áreas de trabalho, mas tem muitas. Aí o que acontece? Eu tenho áreas de trabalho sobrecarregadas que geram uma taxa de desemprego grande, até para mão de obra qualificada, que é o caso da uberização, o engenheiro que agora é Uber, lembra disso? E eu tenho um mercado que precisa muito de conhecimento tecnológico, quem sabe mexer com robótica, com criação de aplicativos, e eu não tenho essa mão de obra. E eu poderia ter, se eu te ensinasse, se uma grade curricular escolar te ensinasse a trabalhar com isso, se fosse obrigatório eu dar robótica para vocês, entende? Então eu preciso de uma educação que seja para preparar você para o mercado, e o mercado é necessariamente tecnológico. A gente não tem mais como regredir, a gente não volta mais, a gente só consegue avançar numa progressão geométrica e não mais aritmética. Tá vendo como eu não fugi da escola? Porque eu lembro de PA e PG, não sei porquê, mas eu sei que eu lembro disso. E eu até uso para explicar redação. Olha só isso. Fala, Bruno. Carol, eu vi aqui que o Felipe falou, ainda bem que eu escolhi medicina, mas até vocês vão ter que se adequar, cara. Agora é teleatendimento, é entender um equipamento mais elaborado sobre tecnologia, receber um exame, um laudo por SMS, por notebook saber abrir, porque você vai pegar aquela velha guarda da medicina, os caras estão ainda com prontuário, assim, com papelzinho, fichinha, isso aí vai ficar para trás.
Exatamente. Eu queria falar uma coisa também que você falou de profissões que acabaram, que é engraçado. Eu e o Felipe, a gente estudou num colégio, nosso colégio já era ultrapassado, a gente é velho, mas nem tanto. Mas ainda era aquela máquina de álcool que você fazia, a prova vinha cheirando a álcool. Eu acho que é por isso que a gente até hoje gosta pra caramba de cerveja, que a gente ia fazer doidão assim, ó, sabia a prova, saía a gente com 10, 11 anos de idade. Então, assim, foram profissões que ficaram para trás, cara. E só para concluir a questão da uberização, cara, está muito pouco regulamentado, entendeu? Não se sabe se eles são empregados, se eles são trabalhadores. Pra você ter uma ideia, no judiciário está abarrotado de ação. Poderia usar uberização, 99 popularização, iFoodização, porque a iFood teve uma sentença, um acórdão agora, uma decisão do TRT, na Justiça do Trabalho, uma desembargadora da Justiça do Trabalho reformou uma decisão que tinha sido muito boa para um entregador do iFood, em que ele iria que todos os entregadores fariam jus a pelo menos um salário mínimo a ser pago pelo iFood, todos os entregadores do grupo de risco, ou seja, mais de 60 anos, com alguma doença, eles receberiam um salário mínimo do iFood, o iFood pagaria sob pena de multa diária de 50 mil, se não fizesse o pagamento. Todos aqueles entregadores cadastrados lá. Ou seja, ela entendeu eles como sendo empregados do iFood. Eles impetraram um mandado de segurança, a desembargadora da instância superior reformou aquela decisão, modificou e entendeu que não, que na verdade as pessoas cadastradas no iFood, assim como no Uber, não são empregados, são usuários daquele serviço. Eles que contratam o serviço, eles são contratantes do serviço. Eles vêm dessa maneira. Então o cara não tem direito a nada. Do trabalho. E a Regiane botou aqui, os médicos já estão se reinventando. E detalhe, de pandemia. travou aqui. Realmente, Regiane, eles estão se reinventando. Eu falei isso hoje com o PV, que também, meu marido também é professor, quem estava querendo uma prova por meio de um formulário Google, no meio do Google Sala de Aula. Eu falei, cara, eu tenho vários colegas de profissão que têm 60 anos, 70 anos. Será que eles sabem criar uma prova por meio de formulário Google, no Google Sala de Aula, para os alunos fazerem, não colarem pela internet? É algo muito complexo, a gente está se reinventando. A pandemia deixou isso muito na nossa cara. E a telemedicina está às nossas portas. Ela está aí até com uma proposta de intervenção, e é um tema que a gente vai discutir quando a gente fala sobre saúde. Eu coloquei lá a telemedicina e as relações de saúde, que são complexas em relação a elas, mas guarda no coração que é um pouquinho aqui para frente. Agora, quando o Bruno falou tem que ser uberização, iFoodização, o Fabrício botou Zé deliverização, o que eu quero te dar de uma contextualização criativa, que é para você guardar no coração e utilizar em qualquer neologismo. Neologismo, neo significa novo, logismo, palavra, né? Logos, palavra. O neologismo é uma palavra que foi inventada porque significa que é uma demanda de criação para falar daquele tema, só que não existe palavra para ela, como a uberização. A gente precisava discutir esse trabalho informal, que tem como parâmetro o aplicativo Uber, só que não tem ainda um termo técnico, não existe, a gente teve que criar. Por que eu estou te contando isso? Porque toda vez que nós temos um neologismo, isso significa que é um tema tão atual a ponto a gente precisar criar uma palavra para discutir e refletir sobre ele. Então, toda vez que você tiver um neologismo, você pode colocar isso como uma contextualização criativa, seja da introdução, seja do seu argumento. Então, guarda isso no teu coração, porque a gente tem vários neologismos nas nossas discussões. Tranquilo? Então, para a gente concluir essa live, a gente já fez no nosso parágrafo de conclusão a solução para o problema 2, que é da revolução industrial, da terceira e da quarta, a digitalização, da automação que gera o desemprego estrutural. E a gente solucionou com o Ministério da Educação, trabalhando mais a questão tecnológica em sala de aula. Só que a gente também precisa resolver o problema lá da reforma trabalhista. Como que a gente soluciona isso? Cara, se a gente está falando de economia, a gente precisa acionar o Ministério da Economia. Não tem jeito. E não tem também como a gente falar que não vai dar para utilizar a reforma trabalhista. Porque, de fato, aqueceu a economia. Aqueceu a economia de maneira perfeita? Não, mas era a maneira que deu para fazer. A gente tem que lembrar disso, tá? Então, a gente tem que utilizar como proposta de intervenção, por exemplo, o Ministério da Economia colocar que as empresas têm que ter, no mínimo, sei lá, 30% de empregados com carteira assinada. Ele não pode ter 90%, 100% do seu quadro de funcionários com empregados intermitentes. Então, você pode colocar isso como proposta de intervenção, que o Ministério da Economia poderia sancionar. O governo poderia dar isenção fiscal para as empresas que preferirem carteira assinada em detrimento desses outros trabalhadores, autônomos e intermitentes. E, por fim, que é justamente o que o Bruno trouxe para a gente, da questão do empreendedorismo de necessidade, a gente precisaria que
o Ministério da Economia também flexibilizasse as taxas de imposto. Porque pensa comigo, depois dessa pandemia, a gente vai precisar restabelecer a vida financeira de muitos brasileiros. E quando a gente pensa a quantidade de imposto que um microempreendedor tem que pagar, eles não vão conseguir. Agora, se o governo desse essa isenção de imposto para eles poderem voltar, essa isenção seria uma oportunidade para eles estabelecerem o empreendedorismo de oportunidade e não o empreendedorismo de necessidade, que é o grande problema que o Bruno trouxe para a gente. Bruno, você tem mais alguma coisa a acrescentar? Porque o Instagram está me dizendo que a gente tem 43 segundos restantes para essa live acabar. Então, tchau. Bruno não tem mais nada para acrescentar. E se vocês não têm nenhuma dúvida, vocês têm 34, 33, 32, 31 segundos para tirar uma dúvida. Se está tudo muito bem explicado, se vocês entenderam, muito obrigada por ficarem até o final. Mês que vem a gente vai ter uma nova aula transdisciplinar que é sobre urbanismo, a relação entre urbanismo e direito à cidade. Será que você tem direitos quanto cidadão na sua cidade? Você vai descobrir mês que vem. Tchau, queridos. Obrigada.